finalzinho a gente faz um momento de perguntas, né, depois que a gente concluir. Perfeito. Então, meu irmão, vamos começar agora, né? Boa noite a todos. Quer dizer que é um motivo de imensa alegria. Já há um bom tempo que eu estava querendo fazer sobre Schengen, né? Então, o irmão Yuri topou aí, eu quero já desde o início agradecer a ele, né? E quero dar continuidade ao bate-papo que a gente estava fazendo offline agora, né? Sobre o caso de Schengen, né? Schengen é ame-o ou odeio. Acho que depois do Olavo, aqui no Brasil, é uma das figuras mais controversas. Apesar dele não ser brasileiro, né? Mas uma das figuras mais controversas da teologia e da filosofia. Então, eu quero que o irmão fale primeiro quem é Schengen e qual a sua importância para o pensamento cristiano. É para uma pessoa que é leiga, um afegão médio da filosofia que não sabe quem é Schengen, um desavisado possa compreender quem ele é e qual a sua importância. Perfeito. O Vincent Young é um teólogo, ele agora mora nos Estados Unidos, mas ele é nascido em Hong Kong. Ele tem mais de 40 anos, acho que tem uns 43, se não me engano. Mora em Boston. Ele mesmo fala sobre isso, então é testemunho dele, né? Eu prefiro acreditar nele do que nos conspiracionistas. Ele disse que pastoreia uma igreja lá, tem um ministério de cura também, tem um ministério voltado para essa área toda que ele aborda ali, né? Aquela teologia toda que ele tem. Ele é um teólogo, a gente pode chamar de calvinista no sentido em que ele defende a doutrina da soberania exaustiva, a perseverança dos santos, mas ele não é um teólogo confessional, digamos assim, né? O Vincent Young, ele trabalha com deducionismo bíblico. Inclusive, embora ele elogie muitas obras de Gordon Clark, ele mesmo não se nomeia escrituralista. Então, o Vincent Young, ele tem uma apologética e uma teologia parecida, muito similar ao escrituralismo. Eu chamaria de escrituralismo, mas ele não chama, né? Não quer. Mas é o deducionismo bíblico. Então, o Vincent Young, ele tem essa apologética deducionista bíblica, onde ele parte do primeiro princípio, que é a escritura, e a partir da escritura ele forma toda a sua cosmovisão, como deveria ser a apologética bíblica. Eu acredito, claro, eu sou suspeito de falar, que ele seja o teólogo mais consistente dentro do deducionismo bíblico, né? Ele também tem uma visão muito forte sobre os dons espirituais, e isso incomoda muita gente, por isso que ele é odiado, porque a maioria dos calvinistas são cessacionistas, né, por causa da tradição. Então, ele tem essa pegada aí ele tem a visão dele, o manifesto dele, que é o expansionismo, né? Tem uma certa ligação com o pós-milenismo, mas eu não encontrei, dentro das obras de Vincent Young, um apelo para o pós-milenismo para que você abrace o expansionismo. Eu procurei, mas não encontrei não, para você abraçar o expansionismo tem que ser pós-milenismo. Não, ele acredita que, devido ao crescimento da igreja na história, os dons e milagres devem crescer, assim como o evangelismo, como, né, o mandato cultural, etc. Assim como tem alguns amilenistas também que estão meio perdidos e defendem também a ideia do mandato cultural. Então, não vejo assim a necessidade, mas ele tem essa ideia, introduzindo mais ou menos o pensamento dele. A epistemologia dele, além de ser fundacional no escrituralismo, digamos, não vamos chamar, não gosto, o deducionismo bíblico, ele também defende a epistemologia, o ocasionalismo, né? O ocasionalismo, ele é a ideia de que Deus causa todos os pensamentos e todas as coisas que acontecem no mundo, todos os eventos, né? De maneira que Deus é a única causa real de tudo que acontece, né? Embora ele muitas vezes chame muitas vezes, em alguns textos, ele diga que pode se chamar de segunda causa algumas coisas, ele diz que a causa real mesmo, o eficiente, como ocasionalista, é Deus que causa todas as coisas. Então, essa é basicamente a introdução do que ele pensa, né? Não sei se tem alguma outra pergunta que eu possa adicionar nessa abordagem. Não, de cara já foi, você deu um belo resumo aí da filosofia do homem, né? Mas vamos destrinchar esses negócios aí, né? Vamos partir para o destrinchamento de tudo isso, né? Então, mesmo, eu queria que você continuasse falando mais sobre o pressuposicionalismo, né? A gente sabe que o Schengen, ele faz uma série de críticas à apologética clássica e opta por uma forma de pensar pressuposicionalista, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas críticas e explicasse o que é o pressuposicionalismo schengeniano, né? E até também, depois eu faço outra pergunta em cima disso, mas depois eu pedi para você diferenciar ele do vantiliano, por exemplo.
Então, Sabe, queria que você começasse a distinguindo isso, né? A crítica que Schenck faz à apologética clássica e o que é o pressuposicionalismo schengiano. Perfeito, perfeito. Então, o pressuposicionalismo, né, ele tem a sua fama infantil, que é o grande nome conhecido. Se você falar de pressuposicionalismo, já vão direto infantil. Outro nome é o Gordon Clark, que não foi, aqui no Brasil, pelo menos, não é muito conhecido. Mas o Wissenschaft, ele ataca o pressuposicionalismo vantiliano, embora ele deixe Gordon Clark de lado, assim, porque concordo muito com ele. Por quê? Porque no pressuposicionalismo de Wissenschaft, ele, digamos assim, demonstra a falidade total, a falidade total do empirismo, né? Ele rejeita completamente o empirismo, de maneira que ele lança um ceticismo furioso, vamos dizer assim, em cima do empirismo. Ele não aceita nenhum tipo de alegação de que alguma verdade pode ser retirada do empirismo. E com isso ele não está agindo de maneira antibíblica, ele não está negando biblicamente. Ele tem uma abordagem que ele fala, acho que é no A Luz das Nossas Mentes, que ele diz assim, ó, eu poderia argumentar com você, te levar em um nível totalmente não físico, puramente mental, ou seja, lançando ceticismo completo sobre o empirismo, e a partir dali, com a escritura, eu reconstruiria o mundo físico. Então o Wissenschaft faz isso. O que ele está dizendo? Que ele não precisa absolutamente de nada do empirismo, das sensações, para a sua apologética, né? A filosofia dele, ela é completamente pressuposicional, por isso que ele diz que os outros são falsos pressuposicionalistas. Ele usa outros termos, ele diz essas escolas que alegam ser pressuposicionalistas, mas defendem ainda alguma validade dos sentidos, me atacaram. Daí ele tem aqueles artigos que nem a manobra fatal, se você está vendo aí, pode ler, né? Ele diz assim, olha, existe uma manobra fatal, que se você usar contra o seu oponente, você pode derrubar ele, mas se você não saber usar, ela volta contra você. Então ele pega essa escola de apologética pressuposicional, que diz que o Wissenschaft é muito cético com os sentidos, e reverte contra eles, né? Demonstrando então que se defender de alguma forma, né, os sentidos num mínimo número de possibilidade, você destrói a própria cosmovisão cristã. Nessa manobra fatal, ele demonstra isso. Então, a pegada dele o pressuposicionalismo dele, como eu disse no princípio, é puramente deducionismo bíblico. A cosmovisão dele, ela é totalmente fechada em cima do deducionismo bíblico. Algumas pessoas fizeram questões, né? Eu gosto muito de ler os artigos e as respostas por e-mail. Tem uma pessoa que pergunta para ele assim, tá, mas a pessoa, acho que foi o Aquascum, que levantou essa objeção, essa pessoa mandou para ele por e-mail e começou a encher a paciência dele. Você tem que responder isso, senão seu ministério vai ruir, seu ministério vai acabar. E o Wissenschaft enlouquece, cara, você é chato, o jeito que você está me perguntando é chato, mas eu vou te responder. Aí a questão que o Aquascum levantou é que o ocasionalismo era que nem estava dentro da caixa, né? E o ocasionalismo era a chave para abrir a caixa, e a caixa era a Bíblia, digamos assim. Então, como que o Jung vai resolver? Porque para chegar até a Bíblia, ele precisa do ocasionalismo, porque Deus causa, né, tudo, que o conhecimento. E daí o Aquascum lançou essa, e daí o Jung, cara, você se esqueceu de um fator nesse ponto. Deus. Você virou um ateu. Você esqueceu Deus. Não sou eu que vou abrir a caixa e te dar. Não sou eu que vou te levar até a escritura. É Deus. Então, Jung, eu gosto muito dele. Ele é muito direto, né? Então, isso realmente é pressuposicionalismo, no ponto de vista dele e no meu. Eu acredito que isso seja o pressuposicionalismo. E outras escolas, de alguma forma, querem criar uma ponte epistemológica entre Deus e o homem que só o Espírito Santo pode fazer. Então, eu vejo o Jung acertando muito
sobre esse assunto. Não sei se eu respondi satisfatoriamente a tua questão. Sim, meu irmão, já deu para clarificar muitos pontos aí, né? Mas seguindo aí nessa temática ainda, né? Eu queria fazer algumas perguntas clássicas, né? Do pessoal sempre critica o escrituralismo e Schengen, até para você explanar mais alguns pontos que você suscitou aí nessa última fala, né? Tá. Como é que eu posso trocar o pneu do meu carro dentro da perspectiva schengiana e ocasionalista, se eu não posso confiar no meu sentido? E a segunda, mais comum, né? Como é que eu posso ler a Bíblia sem utilizar os sentidos, ou se os sentidos não são confiáveis, né? Essas são as perguntas mais básicas, né? Então, faça a você essa questão, né? Perfeito. Sobre trocar o pneu do carro, mesmo em um mundo não físico, eu tenho a opinião que eu tenho um carro. E eu tenho a opinião que eu tenho que trabalhar. Então, eu vou ter que trocar o pneu igual. Mesmo se for um sonho, ou se não for, mesmo se eu estiver numa Matrix, eu sou obrigado a trocar o pneu do carro. Então, a questão ali, a questão de opinião, entra na questão básica. E também a experiência ordinária. A experiência ordinária, ela não é negada pelo Xiong. A experiência ordinária não significa que eu conheço aquilo, que me garante conhecimento, mas na minha experiência ordinária, eu estou andando de carro. Então, negar isso é insanidade, entende? Então, na minha experiência ordinária, eu estou andando de carro, na minha experiência ordinária, eu devo trocar o pneu do carro porque ele furou. E isso não pode ser negado. A questão é como eu vou justificar isso. Então, aí se retrocede isso lá na cosmovisão, lá no primeiro princípio, né? Que aí você tem diversas opções. Deus causa o conhecimento que eu tenho um carro, então eu troco o pneu do carro, ou simplesmente eu tenho a opinião que eu tenho um carro, eu tenho que trocar o pneu. E se a experiência ordinária se chama, ela não é negada pelo Xiong. O que é negado é que o conhecimento venha pela via empírica. E não é necessário justificar também pelo próprio escrituralismo de Gordon Clark. Gordon Clark fala isso no livro Uma Introdução à Filosofia Cristã. Ele diz que mesmo que o escrituralismo, né, ou, digamos, ele não chama de escrituralismo, a cosmovisão cristã não justifique todas as coisas, ou seja, ela justifica mais do que as outras. Essa é a questão de uma cosmovisão. Então, eu posso não conseguir justificar, por exemplo, que eu não devo tropeçar numa pedra ou qualquer coisa assim. Estou usando um exemplo. Mas, dentro de todas as cosmovisões, essa minha é a que justifica mais coisas, entende? Então, por esse lado a gente vai. A segunda pergunta sobre a questão, deixa eu me lembrar, da estudo bíblico. Isso. Vamos ler a Bíblia. Perfeito. O estudo bíblico é porque a palavra de Deus, o Gordon Clark fala isso, ela não é tinta em papel, mas são as proposições de Deus. Como esse mundo é o mundo de Deus, né? Então, se eu estou numa Matrix e Deus resolveu fazer aquelas proposições num livro ou num tablet, ou voar pelo céu e eu ver, não vai fazer diferença. Então, aquelas proposições são a palavra de Deus, as proposições contidas na Bíblia. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu tenho uma indução completa, o Xiong fala. Esse é o ponto de vista dele. E essa indução completa, ela vem não porque ela é diferente ela equivale à dedução, e ela é diferente da indução falaciosa. Por que ela é completa? Porque foi o próprio Deus que revelou a Bíblia e o meio, e como Deus causa e controla a Bíblia e o meio, então eu tenho uma indução completa quando eu leio a Bíblia, por causa das proposições ali contidas, né? Então, e aí você tem uma ideia do que eu falei sobre experiência ordinária, que eu não posso negar a experiência ordinária, que é a experiência próxima que eu tenho, e você junta com isso. Ou seja, é loucura negar a minha experiência ordinária. Eu estou segurando aqui esse livro do Jonathan Edwards. Mesmo que esse livro não seja físico, eu estou segurando ele. Eu estou numa Matrix ou não, ele está aqui. E eu leio aqui. Quando eu leio o livro do Jonathan Edwards, as proposições que estão aqui, elas estão, e eu estou lendo elas, eu estou tendo a experiência ordinária de lê-las, ok? Com a Bíblia, além de eu ter essa experiência ordinária que eu não posso negar, mesmo uma Matrix, mesmo um sonho, sei lá onde, essas proposições, elas são reveladas por Deus, né? É aí que vem aquela questão que eu falei antes sobre
o baú e a chave. A chave é o ocasionalismo que está dentro da caixa, e, né, a Bíblia é a caixa. E como que tu vai chegar lá? Deus. É a resposta do Xiong. Deus causa. Então, na leitura da Bíblia, nós temos uma indução completa, porque Deus garante isso na revelação das suas proposições, entende? Então, essa é a resposta do Xiong. Tem uma analogia das bolinhas, né? Que se você tem 10 bolinhas vermelhas, e eu digo para você, pergunto para você, quantas bolinhas vermelhas tem na minha mochila? Você não sabe, mas se eu pego e te mostro as 10 bolinhas vermelhas, depois fecho a mochila, você pode dizer que tem 10 bolinhas vermelhas. A questão ali que ele está dizendo é que isso é indução completa, ele usa esse exemplo só para ilustrar, né? Então, como Deus é a verdade, e Deus se revelou dessa maneira, então eu posso ter confiança de ler a Bíblia, porque esse é o método pelo qual Deus decidiu que eu haveria de conseguir o conhecimento. Essa é a resposta dele. Muito bom, meu irmão, muito bom. Vamos entrar em outro abacaxi para você descascar, né? Sobre a questão do mal, né? Outro ponto que o pessoal sempre faz muito polêmica em torno da questão da figura do Schenck é a questão do mal, né? Principalmente daquele seu famoso livro, né? Autor do Pecado. Eu lembro até da primeira vez que eu li o livro, né? Acho que eu estava no ensino médio. Aí eu li aquele livro e disse, rapaz, esse livro é meio estranho. Autor do Pecado, como assim? Tá dizendo que Deus é um pecador? Foi a primeira impressão que eu tive, né? Dali eu fiquei meio assim com o livro, eu não queria nem ler na época. Aí eu fui ler outras coisas sobre o mal do calvinismo, e depois que eu virei pressuposicionalista por via do Schenck, né? Porque eu fui ler primeiro o Schenck para refutar. Eu estava lendo Norman Geisler, criticando o pressuposicionalismo. Eu vou ler esse negócio de pressuposicionalismo só para saber mais direito o que é. Aí me deparei com confrontações pressuposicionais. Aí depois que virei pressuposicionalista, eu li o Autor do Pecado, né? Mas eu queria mais que você explicasse melhor esse conceito aí. O que é que Schenck quer dizer quando Deus é autor do pecado? Existe realmente um problema do mal? O que seria esse problema? Como é que Schenck lida com toda essa problemática aí do mal, né? Esse é o... Aqui no Brasil, eles pegam esse ponto, né? Parece que eles são... O Xiong fala, tem alguns que parecem que são possuídos por um demônio estúpido. Não consegue pensar quando se trata dessa questão. O autor do Pecado, no livro do autor, sobre isso, ele faz uma distinção, primeiro, entre causa metafísica e agente. Com o autor, ele não está dizendo que Deus é o agente do pecado. Ele fala isso muito claramente, repetidamente, no seu livro. Então, o termo autor, para ele, não é usado da mesma maneira que alguns autores clássicos. Eles usam o termo autor, por exemplo, como o praticante do pecado. Mas Calvino, em algumas vezes, usa Deus como autor das coisas, até das coisas pecaminosas. Quando ele fala sobre Jó, lá nas Institutos, ele diz, olha, Jó diz, né, que Deus tirou. Aí Calvino diz, Satanás e os outros, e os homens que roubaram e os filhos morreram, foram os agentes, mas Deus foi o seu autor. Isso quem fala é Calvino. Ou seja, o autor de tudo que aconteceu, o autor, aquele que planejou, aquele que orquestrou e aquele que causou aquelas coisas. Então, Calvino usa o termo autor nesse contexto, né, de planejamento de causa metafísica. Claro, eu não vou apelar para Calvino ser ocasionalista, que isso aí seria um salto muito grande. Mas, enfim, a questão é que o termo ele deve ser definido por quem está escrevendo ali, pelo contexto, né? Então, o Xiong nunca coloca autor no sentido de agente, nunca. O agente é o homem. Então, mesmo que Deus cause alguém pecar, o responsável é o homem e o agente é o homem. O homem é o agente que peca. E o tentador, o agente, é o diabo. Nunca Deus. Deus não tenta. Mas Deus ordena. Como Deus permitiu aquela prova, determinou aquela prova, na verdade, para Jó. Então, no sentido em que Deus orquestra, planeja e causa, Deus é o autor do pecado nesse sentido. Porque o pecado não poderia existir se Deus não tivesse planejado, causado, né? E determinado que o pecado existiria. Também o agente não iria poder fazer algo. E nessa questão de causa,
nós vemos várias coisas. Por exemplo, eu estava falando sobre metafísica esses dias. Eu me lembrei daquele caso onde Abraão, ele com Abimeleque leva Sara, e ele mente que ela é irmã dele, e Abimeleque vai e dorme com ela. Só que ele não consegue pecar contra Deus. E Deus diz, eu impedi você de pecar contra mim. Então você vê, né? Nessa questão você tem uma administração de Deus no ato, na metafísica, em tudo, entendeu? Na questão de Abimeleque. Então você tem ali, Deus não apenas, como é que eu vou te dizer, do lado de fora, mas Deus está em cada questão da vida, e vários outros pontos. Sobre o mal, por exemplo, Cheong, embora ele não use o termo criação no sentido em que o mal ele é ontológico, uma substância, ele define o mal como, no livro Sobre o Bem e o Mal, como o desvio da lei. Desvio da lei, ou seja, aquilo que é a quebra da lei. E o mal, ele só existe porque Deus deu a lei, obviamente, e Deus determinou que as pessoas quebrariam ela, para revelar sua graça, etc. Porque o mal, ele não pode vir ao mundo por meio de outro, sendo a causa, porque senão nós cairíamos num dualismo. E também, ele não pode ser uma coisa simplesmente causada por livre-arbítrio da criatura, porque senão a criatura, ou as criaturas, enfim, que praticam mal, elas teriam um poder de causar alguma coisa fora da soberania, do controle de Deus. Então, isso cairia de novo em um dualismo. E também faria do mal, se a gente fizesse o mal não ter sido causado por Deus, Jung fala, faria do mal algo tão essencialmente quanto Deus. Porque se o mal é uma coisa que Deus não é uma ausência, como alguns dizem, e eu acho isso um absurdo, porque mesmo que onde Deus não a presença de Deus não esteja na pessoa no sentido, em um sentido, ela está em outro, porque Deus é onipresente, né? A ausência de Deus, mas como assim a ausência de Deus? A ausência a ausência da operação bondosa de Deus na pessoa? Ah, mas então quem decide ficar ausente? A pessoa? A pessoa decide, então, ter essa ausência da operação bondosa de Deus? Aí a gente vai sobre vários assuntos, né? Então, Agostinho, por exemplo, nesse ponto, ele fala que o homem, não tinha o dom da perseverança. Ou seja, Deus removeu dele a perseverança, um dom. Mas essa ausência desse dom da perseverança, causou o quê? Uma quebra da lei. E quem causou isso? Essa questão, então, tipo, não tem como. É que nem eu dei um exemplo, o cara, mas aí a gente tem que usar uma linguagem assim, assado. O cara tá lá em cima da intenção, Bruno. O cara tá lá em cima do último andar, sei lá da onde, derruba um carrinho de mão, empurra o carrinho de mão para baixo. E o outro simplesmente larga. A intenção dos dois é que o carrinho cai. O cara quer tentar livrar Deus, no caso, de permitir o mal, de causar o mal, achando que permitindo ele vai resolver, mas a intenção de Deus, se for esse ponto de vista, né, que eu exemplifiquei, da remoção do dom da perseverança, enfim, é a mesma. A intenção de Deus é que a pessoa caia. Então, é absurdo esse tipo de pensamento. Então, Jung, ele vai para um determinismo rígido mesmo, biblicamente, e não fala em permissão, fala em causa mesmo. Deus é a causa de tudo. O ponto de vista dele é esse. E ele reduz ao absurdo. Esse exemplo que eu dei, tem um livro dele, um artigo, Duas Coisas Bobas, duas coisas que ele fala sobre isso, sobre, tipo, a pessoa tá ali tentando resolver um problema que não é problema. Inclusive, no livro Autor do Pecado, ele fala, se isto faz de Deus autor do pecado, e daí? Entendeu? Então, ele fala essas coisas assim. Por quê? Porque ele está reduzindo ao absurdo as proposições. O problema do mal, ele entra... sobre o problema do mal, o paradoxo de Epicuro, ele entra quando você assume uma epistemologia e uma ética não cristã, né? Então, se você assume que Deus não pode fazer X porque Deus está debaixo desse mandamento que ele deu ao homem, então agora, sim, Deus tem um problema com o mal. Agora, se Deus é ex-lex, ou
ele não usa ex-lex, Deus é melhor que ex-lex. Se Deus é melhor que ex-lex, então ele não está debaixo desses preceitos que ele deu ao homem, logo, não tem problema do mal. O mal não é um problema para Deus. O mal é um instrumento de Deus, ou para punir os réprobos, ou para usar sua graça conosco, que ele determinou, né, até os nossos pecados, para quê? Para que a gente venha, se humilhe diante dele, e ele nos conceda a graça. Então, para Deus, o mal não é um problema, o mal é um meio dele revelar a sua glória. O problema é para o diabo, para quem vai para o inferno. Então, o Jung tem esse artigo também resolvendo o problema do mal, e essa questão do autor do pecado. O autor do pecado, eu acho que é o pior, assim, a coisa mais ridícula que eu vejo as pessoas fazer objeção, porque é uma coisa simples de entender, porque ele não diz que Deus é o agente pecaminoso, né? Agora, por assumir metafísicas não cristãs, então algumas escolas como escolásticos, como calvinistas concorrentistas, compatibilistas, eles vão acabar. Alguns compatibilistas não são concorrentistas, né? Não tem nem como chamar de concorrentistas, mas enfim. Eles vão assumindo essa metafísica, né, do ponto de vista empírico, que Deus ele só move uma coisa para mover a outra coisa é a segunda causa, então eu empurro essa coisa empurra a outra, tipo, então eles têm esse ponto de vista empírico de causa, eles precisam de uma segunda causa eficiente, que é a outra causa que Deus está causando. Agora, se nós pegarmos Romanos 9, nós vamos ver Deus diretamente com a mão na massa, montando o vaso diretamente para a ira e o vaso diretamente para a sua glória. Nós não temos uma segunda causa, no seu oleiro e o barro. O que o barro está causando o quê no outro? Ah, mas foi o diabo que foi usado por Deus para endurecer Faraó. E daí? Paulo está dizendo que foi Deus. Ah, mas isso aí não é nada. Isso aí é que Paulo fala. Eu não duvido que Deus muitas vezes use o diabo e outros agentes para endurecer coração, cegar o entendimento, etc. Mas a questão é que, metafisicamente falando, levado a um nível mais alto, Paulo diz que é o oleiro que está fazendo isso. Então, ou seja, no ponto de vista mais alto da Bíblia, as características da criatura, elas vêm diretamente da mão de Deus, e não da criatura, ou de outra criatura, ou de um agente outro. E isso Paulo deixa claro em Romanos 9. E ele censura quem questiona isso. Ou seja, metafisicamente, para Paulo, Deus é que faz um vaso de ira ser um vaso de ira. Ou seja, não existe uma segunda causa eficaz nesse trabalho. E Jung trabalha assim, acredito que seja a maneira consistente de trabalhar a metafísica. Agora, o autor do pecado, no sentido que ele traz, não é que Deus é o agente pecaminoso, é sempre o homem, sempre o diabo. Espero ter respondido, acho que me prolonguei demais. Não tem problema, usa o tempo que precisar. Então, ó, gente, quem quiser fazer a pergunta, fique à vontade aí. Eu já vou fazer a primeira pergunta aí do irmão Efraim, né? Efraim está perguntando sobre a interpretação de Schenck sobre João, capítulo 1, verso 9. Eu acho que é daquele texto que fala que Cristo é a luz de todos os homens, né? Nesse sentido, se Cristo... Eu acho que eu entendi o intuito, né? Se não for, Efraim corrija, né? Mas eu acho que ele quer saber se quem concorda com Clarke e Agostinho, né? Aquela ideia que Cristo é o Logos epistemológico, que ilumina todas as pessoas. Eu acredito que seja isso aí. Então, fique à vontade para você comentar. Não, realmente é isso, né? Jung concorda com Gordon Clark sobre Cristo ser o Logos epistemológico, ali naquele texto. Ou seja, ele é aquele que ensina, que é o mestre interior, digamos, como Agostinho diria, que é aquele que causa o conhecimento em todo homem, isso absolutamente todo, né? Ele concorda com Clarke sobre isso. Hoje, inclusive, eu estava escrevendo sobre isso, e foi um debate que nós tivemos hoje também. Outros autores, como William Hendrickson, discordam, né? Falam que ali está falando de soteriologia e não fala de todos os homens, está falando sobre os eleitos, no caso, né? Mas Gordon Clark, Vincent Young, e parece que Calvino, eu tenho a citação das Institutos, mas não vou me lembrar, também fala sobre isso, né? No seu comentário sobre João 1,9. Seria bom você mesmo que está assistindo aí ler. Mas a ideia de Jung é que Cristo é o Logos epistemológico, né? E tem a ver com o ocasionalismo, né? Que Deus ensina todo homem. Então, todo conhecimento, até que os réprobos têm, vem de Deus, vem de Cristo. Ele é aquele que tem, digamos assim, a supremacia, o domínio
e ele tem, como é que Chung diria, monopólio sobre o conhecimento, né? Cristo. É isso que ele quer dizer. Perfeito. O irmão Ricardo aqui está perguntando sobre a visão de Schengen em comparação com o Westermist, né? Você acha que as duas visões são compatíveis? Elas são antagônicas? O pessoal do Westermist está usando os termos num sentido e Schengen em outro? Como é que é, dentro da sua visão? Entre a compatibilidade do Westermist com Schengen, né? Com a visão de Schengen, né? Porque é interessante só um comentário, né? É interessante que Clark esboça uma visão praticamente idêntica e achava que as duas coisas eram compatíveis, né? Então fique à vontade para você comentar a sua própria percepção sobre isso. Né? Cara, sobre a questão... Na verdade, quando ele fala sobre desligar o botão do Westminster, ele está falando sobre sensacionismo e outras coisas, né? Ele não gosta da questão causas secundárias. Não gosta. Ele não gosta. Então você vê, na visão de Westminster, eles usam esses termos. O Jung, ele dá a entender que eles tiveram sua influência por uma teologia conspurcada. Eu acredito que dá para ser confessional entendendo isso, porque Jung não vai falar que Deus é o agente pecaminoso. O cara consegue pegar ali a posição de Clarke e a dele e definir assim, né? O difícil é que eu não sou confessional, então eu não tenho essa habilidade de fazer esse tipo de mágica. Mas os junguianos que são, eles vão fazer. Eu acredito que dê, porque eu já vi vários amigos meus, por exemplo, o Carlos Henry e vários outros, defendendo a posição de Jung dentro da confessionalidade, mostrando que a questão do autor do pecado não fere o Westminster, demonstrando isso, né? Que apenas a parte, o que vai contra o Westminster que Jung faz, pelo menos é o que eles falam, e o que o próprio Jung parece entender, é a questão do cessacionismo, que daí não tem como salvar, daí se o cara quer seguir o Jung, vai ter que ligar o botão de Westminster, nessa questão aí. Já na questão do autor do pecado, quando você tem ali Deus não é autor, de maneira que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta as causas secundárias antes estabelecidas. Acredito que ainda dê para ser ocasionalista, né? E ficar com a confissão de fé do Westminster. Porque daí você vai definir os termos, né? Então você vai confessar, não vai ferir, você não vai estar mentindo. Eu concordo. Por exemplo, quando o próprio Jung fala isso, quando ele fala de causas secundárias, ele salva às vezes. Ele diz, às vezes nós podemos usar o termo causas secundárias dependendo do contexto, etc. Então, se o Jung faz esse malabar, se o Jung faz isso, por que você não pode? Entendeu? Se o Jung faz isso, entendeu? Porque realmente é relativa a questão da causa secundária, que nem a questão do sinergismo. Tem um artigo que explica bem isso que eu estou falando agora. Não existe sinergismo real. Porque na teologia sistemática, ele diz que a santificação é sinérgica. E aí, claro, aí o cara pergunta para ele, mas como que é sinérgica se Deus causa tudo? Aí o Jung diz, olha, em relação a você, esse sinergismo existe, mas em relação a Deus, obviamente, metafisicamente não existe. Então, ou seja, você vai trabalhar a sua salvação, vai desenvolver ela na sua santificação, mas, né, metafisicamente falando, não existe esse sinergismo. Então, o que não existe nunca, né? Então, você vê que em relação a alguma coisa, você consegue salvar. Então, eu acredito que essa é a solução para aqueles que concordam com Jung sobre a questão do autor do pecado e a confessionalidade. É relativo ao que as causas secundárias? A própria confissão de fé de Westminster, como Clarke observa, ela não é clara a respeito disso. Ela não é clara. Clarke fala sobre isso. Tem um artigo bom do Doma sobre isso. Clarke e sua filosofia de ocasionalismo. Tem um artigo, até foi traduzido, se não tiver, tem em inglês. Então você vê que tem como você ser ocasionalista e defender as causas secundárias. Né? E acredito que tem como corroborar com essa questão do autor do pecado. Mas é isso aí, falei demais de novo. Não se preocupe, não. O tempo é livre, né? Fique à vontade.
Agora uma pergunta mais do sentido jocosa e brincalhona, né? Douglas fez aqui, quais as evidências que existe vício de Cheng, né? Quem é Cheng? Onde é que ele mora? Qual é a foto dele? É um dos principais argumentos contra Cheng, né, Rattori? Já conhece Cheng há muito Cara, tempo, é esse, né? Cheng não existe, logo a teologia dele é falsa. Cheng nunca pois é. apareceu, logo a teologia... Então quem é Cheng? Cadê a foto dele? Você tem o Então, RG de Cheng? Você já viu o Cheng? não vi, cara, não vi. Tem algumas pessoas que disseram que viram, amigos meus, que disseram que até falaram com ele por Skype, acho. Se não me engano, Skype. Depois tem outros que eu troco e-mail com ele. Ele responde teu e-mail se você mandar para ele. Então é alguém que está respondendo. Tá no e-mail dele lá no site, alguém responde. Se é ele ou se é uma turma de teólogo, eu não sei, mas as respostas são boas. As respostas são bem boas. Esses dias eu estava passando por uma aflição e ele fez um artigo respondendo aquilo que eu estava passando. Ele falou sobre ataques espirituais, não sei o quê. E ele fez um artigo forte, bem top. Né? E ele me responde quase sempre. Sobre a questão também de se ele é uma ou mais pessoas, para mim não faz diferença. Agora, para muitas pessoas é importante isso, não sei por que é tão importante, mas eu respondi esses dias. Ele fala que que ele tem 43 anos, ele é casado e ele mora em Boston. O que eu parto? Eu passo do pressuposto da benignidade. O que é benignidade? Eu vou pressupor o bem do cara, antes de eu pressupor o mal. Então, eu parto porque isso é um fruto do Espírito. Benignidade é pressupor o bem. Se o cara está me dizendo que ele é casado e que ele tem uma igreja de pastoreio, ele diz que é cristão, eu vou acreditar. Ah, mas isso é ser ingênuo. Não, é ser benigno. Entende? Em vez de eu ir para o lado negativo e duvidar até que se prove o contrário, eu vou ser benigno, ter o fruto do Espírito. Não, cara, é cristão, ele diz que é cristão. Então, por exemplo, uma pessoa entra aqui na imobiliária, ela diz que é cristã. Beleza, eu vou acreditar nela. Eu vou convivendo com ela. Mesmo que eu veja que ela erre, ela peque, eu ainda vou acreditar que ela é cristã, porque eu também peco. Eu também erro. Então eu vou ter a benignidade de não, o cara diz que é cristão. Agora, se o cara vive que nem um endemoniado, daí sim eu vou ter evidência para dizer que ele não é cristão, então daí, entende? Então eu sempre parto do pressuposto da benignidade. Eu acredito que as pessoas deveriam fazer isso é sadio, não só com Jung, mas com vários autores e para a vida cristã. Isso é sadio. Então, o cara pega aqui, por exemplo, Tomás de Aquino, é um cara que a gente endemonia demais. A gente que é pressuposicionalista gosta de pegar e botar chifre no cara. O cara fez muita coisa errada, digamos assim, nosso ponto de vista pressuposicionalista e bíblico. Mas tem coisa em Tomás de Aquino que se salva. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Quando ele diz que ele tem até um exemplo, as histórias, pelo menos que contam, esse exemplo aí, os caras estavam numa sala de aula, e daí eles disseram, olha lá, uma vaca voando, ele saiu correndo e foi ver a vaca, essa é uma história que conta, não sei se é verdade, e aí voltou, eles chamaram de tolo, ele diz, não, é mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir, ele diz isso, entende? Então, foi uma lição de moral que ele deu neles, acho interessante isso, claro, isso não entra em caso, tem coisas que ele fala que a gente concorda. Então, esse é um pressuposto de benignidade. Eu acho também que a gente deve partir por isso. Algumas coisas eu acho o Jung muito rígido. Eu confesso, eu acho ele rígido demais. Muitas coisas. Eu entendo ele, mas eu acho ele rígido. O que eu posso fazer? Não posso mudar o que o cara é, né? Eu acho que, sei lá, Deus pode pegar e trabalhar a vida dele depois, ele diminuir um pouco, mas é o jeito dele. Eu não tenho o que fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma certa benignidade com sensacionistas que o Jung nunca teria. E eu acho que ele ia ficar muito louco comigo. Né? Antes até eu estava bem ativo, assim, para... Depois eu fiquei vendo, não, peraí, o negócio está muito cismado já, tem muita contenda, e isso me causa muito desgaste. Então eu comecei a orar, eu fiquei mais ou menos. Então, a respeito, vou defendendo, vou dizendo, não, é heresia, mas quem sabe pela misericórdia salva. Então, por quê? Porque a benignidade é um fruto do Espírito, é pressupor o bem em primeiro lugar. O Espírito Santo, Deus é que elege, Ele que regenera, Ele que faz as coisas. A mesma coisa aplica com o Vincent Chang. Então,
eu paro do pressuposto que ele é um cristão, que ele não está mentindo, que ele está falando a verdade. Embora ele seja uma pessoa ríspida e rígida, acredito que isso também é da característica, porque eu nunca vi um pastor chinês que não seja muito faca na bota assim. Até aquele cara, o Watchman Nee, ele, quando pega os escritos dele, ele é rígido, assim, com postura de pastor, tal. Tem muita coisa errada nos escritos dele. Mas a questão é que isso eu acho que é uma característica também deles, né? Enfim, ou não. Enfim. Mas é esse como é que eu vou te dizer? Essa é a dica que eu dou para quem quer saber quem é Vicente. Seja benigno, acredite que ele está falando a verdade. Espere, quem sabe um dia ele se revele e se mostre para nós, né? Se não se revelar, também vou continuar lendo. Pode falar aí. Eu acho que talvez você seja excluído aí para algum do grupo de Shenguiano, né? Porque tem alguns fãs de Shen que não são nem fã do Olavo. Ele acha que se você discordar de algum ponto, você já não é mais Shenguiano de verdade. Ele traiu o movimento. Eu, pelo menos, tenho várias discordâncias dele, né? Apesar de eu ter concordância substancial com o pensamento dele, mas eu sempre digo para pessoa, eu não sou Shenguiano, eu sou marcianiano. Porque a minha preocupação é com a verdade, não com o Shen. Eu concordo com o Shen, mas concordo com a verdade. Né? Eu lembro muito da frase de Aristóteles, né? Que Aristóteles dizia, eu amo nosso amigo Platão, mas eu amo mais a verdade. Mas só outra coisa também que eu queria comentar, né? Que eu acho que eu até comentei em outra live que a gente fez um tempo atrás, né? Que eu falei disso, né? Que esse pessoal que fica perguntando quem é Sheng, qual é o RG dele, parece coisa de fanboy, né? Do fã de Justin Bieber, fã dessas boy band, né? Quer saber quando calça, quer saber com quem ele namora, quer saber onde é que ele vai. Pra que eu quero saber isso da vida de Sheng? Eu não vou namorar com o Sheng, não. Não tem pressa. Eu não vou seguir ele nas redes sociais, não. Eu quero saber a teologia dele. Tem um monte de teólogo que eu leio que eu não faço a mínima ideia. Então, isso é um negócio que eu também nunca entendi, né? Essa paixão, né? Mas vamos continuar as perguntas aqui, né? Freud tá afiado, já vem com outra pergunta boa aqui. Ele está perguntando o seguinte: ele está perguntando se existe alguma diferença entre o ocasionalismo metafísico e o epistemológico. E quais seriam os textos bíblicos, né, que você poderia utilizar para fundamentar a questão do ocasionalismo, né? Tá. O ocasionalismo, ele engloba tanto a metafísica como a epistemologia. Por quê? O conhecimento, ele é causado por Deus no espírito humano. Então, Deus causa, assim como ele causa tanto o conhecimento no espírito, como ele também trabalha na matéria, no físico, né? Ele faz essa correspondência entre o espírito e o corpo. Então, na ocasião, ou seja, naquele ato que Deus está causando metafisicamente, Deus está causando epistemologicamente. Por isso que é ocasionalismo. Então, no ocasionalismo não existe uma distinção entre epistemologia e metafísica. Aqueles que defendem um ocasionalismo só epistemológico, eles vão falar que Deus causa o conhecimento e não a metafísica, mas eles vão ter trabalho depois para várias objeções que podem se levantar sobre isso. Eu estou falando isso porque eu estou escrevendo sobre o ocasionalismo. Então, por exemplo, eu antes, bem no começo, anos atrás, eu defendi um ocasionalismo epistemológico. Deus causa todo o conhecimento, mas se o conhecimento é causado, na ocasião em que eu observo, vejo, então, entende? Não posso separar isso da metafísica, da ocasião, daquilo que está ocorrendo, de quando ou no quando eu obtive esse conhecimento. Vou dar um exemplo. Estou lendo as Escrituras. De repente, o Espírito Santo salta aquele versículo para mim e ilumina minha mente, eu tenho, né, iluminação sobre aquele texto. Metafisicamente, o Espírito Santo permitiu que eu lesse a Bíblia para que eu tivesse a mente iluminada, ou ele causou aquele evento para que eu tivesse essa revelação? Se Deus é quem elege e ilumina a mente e dá sabedoria, ele deve também causar que eu leia a Bíblia fisicamente para que eu tenha essa, entende? Para que eu tenha esse conhecimento. Então não existe distinção metafísica e epistemológica nesse sentido. Os textos bíblicos que nós podemos usar são todos os textos bíblicos. Podemos dar um exemplo, que nem um pássaro, Mateus 10, 29, cai do céu se não for da vontade do vosso Pai. Ou seja, falando sobre ocorrências, todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados, cada um deles, Salmo 139, 16.
Ele é predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Também Apocalipse 17:17. Eu adoro usar esse texto contra escolástico, contra arminiano. Diz assim, que Deus colocou no coração deles que cumpram o seu intento e deem poder à besta. Deus colocou no coração desses homens, os reis da terra, que deem poder à besta. Então, isso tem a ver com psicologia, o pensamento, intento do coração, e tem a ver com metafísica, para eles chegarem até esse ponto. Então, você pode ver, e aí a questão física, a gente pode ver também provérbios, né? Que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Isso aí é metafísica física. Mas, falando sobre conhecimento e pensamento, alguns acham que isso exclui também que Deus causa o pensamento. Não. Lá em Apocalipse 17:17, Deus pôs em seus corações que cumpre o seu intento. Então, a questão é tanto epistemológica quanto outra. Um texto muito bom também é de Juízes 14, 1-4. Inclusive, esse texto eu usei para debater com um tomista e ele ficou muito louco. O que diz ali? Diz que Sansão, ele se apaixonou por uma filisteia, e era contra a lei, era contra o preceito de Deus. E os pais dele exortam ele. No verso 4 diz o quê? Não sabiam os seus pais que isso vinha do Senhor para ter ocasião contra os filisteus. A questão aqui é tanto física, porque Sansão começou a andar pelo lado das bandas dos filisteus, andar, né, rodear ali. E tanto epistemológica, tanto, digamos assim, psíquica, psicológica, digamos assim. Porque Sansão se apaixona pela Filisteia e isso vinha do Senhor. Então, aí o tomista disse assim, mas isso é premoção física. Eu disse para ele, como assim premoção só física, cara? Isso aqui Deus está causando psicologicamente que Sansão se apaixonasse pela Filisteia. Não se trata só de uma causação psicológica, mas, digamos assim, física, né, de mover físico, mas um mover também psicológico. Então, aí nós temos duas coisas nesse texto de Sansão, tanto a causa metafísica quanto a epistêmica. Deus no controle das duas coisas, quanto a psicológica, vamos dizer assim. Eu ia dizer mais uma coisa sobre isso, mas pode ir para a próxima pergunta, quem sabe eu refresco a minha memória. Vai lá. Muito bom. Vamos para outra pergunta aqui, né? Acho que é Kevin Rick o nome do rapaz. Ele perguntou assim, a definição do conhecimento e opinião de Cheng é a mesma de Gordon Clark? Ou seja, ele quer saber sobre a diferença entre conhecimento e opinião, né? Se Cheng tem a mesma visão que Clark, se tem alguma diferença entre a visão dos dois. Então, fique à vontade aí para comentar. Cara, quem fala sobre opinião mais é Gordon Clark. O Cheung, ele trabalha muito mais sobre conhecimento, né? E cosmovisão, e certeza, e coisas certeza. Ele não trabalha muito com essa questão de, pelo menos o que eu li dele até agora, entende? O que eu li dele sobre estabelecer, isso é a tua opinião. Ele não tá nem aí com esse ponto. Ele é mais, eu diria que o Cheung, ele é mais um cara que vai na frente e sai atirando, e o Clark é mais estrategista, assim, porque o Clark, ele vai, né, estabelecendo as coisas mais, de maneira mais filosófica, assim. O Cheung, ele, eu acho que já chega dando no meio. Então, a questão dele ali é mais demonstrar a cosmovisão cristã, ele não se coloca muito. Se existe, ele abordando sobre a opinião de maneira mais, digamos assim, cuidadosa, que nem Clark, eu não conheço, entende? Ou não me lembro agora, mas eu sei que Clark eu já vi muito ele falando sobre isso. O Cheung, eu acho que de todos os livros, e olha que eu não lembro, eu li um monte, eu não lembro dele falando especificamente sobre a importância da opinião. Eu acho que ele acha que a opinião nem é importante, a opinião que se explode, né? Tipo, pelo que tu vê ele escrevendo, né? O que interessa é a cosmovisão, o que interessa é o que é concreto, ou seja, o que é deduzido biblicamente. E tu vê isso expresso de maneira implícita, não explícita, nos textos dele, por exemplo, quando ele fala sobre o que você acha sobre cristão jogar videogame. Ele diz, eu tenho muito problema em proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Ele diz que, tipo, isso é idiotice fazer esse tipo de pergunta.
né? A Bíblia não proíbe, então, aí ele dá algumas recomendações. A questão dos alienígenas também, tem uma pergunta que eles fazem, se existe alienígena, ele diz, isso é irrelevante. Por quê? Porque é a opinião, entende? Então, para ele é relevante. A questão, acredito até que a questão de terra plana para ele seria irrelevante nesse sentido. Entende? Inclusive, ele tem um texto falando com um ateu e ele solta essa pergunta. Aí, a Terra é plana? A Terra é redonda? E ele começa. Por quê? Porque epistemologicamente ele sabe que é impossível provar isso. Então, ele está mais preocupado com o lado epistêmico do que com a opinião. E, embora eu creia, com certeza, que ele saiba da opinião na questão do dia a dia, né? Inclusive, ele usa exemplos pragmáticos, às vezes, para reduzir o absurdo de algumas pessoas. Por exemplo, os irracionalistas, aqueles caras que dizem que a verdade não é absoluta. Daí ele diz, então você diz que a mãe dele é sei lá o quê, xinga. Então, segundo a sua opinião, a verdade é relativa, então quer dizer que tua mãe é isso e não é isso ao mesmo tempo. E ele começa a dizer, faz isso. Então ele está sendo pragmático ali. Mas ele não crê no pragmatismo. Não, mas ele está usando para reduzir o absurdo. Isso também é opinião. Entra na questão de opinião porque ele não crê que o pragmatismo seja algo que dê conhecimento. Mas ele está usando o pragmatismo para reduzir o absurdo. Então, você vê que ele conhece a importância da opinião por esses textos aí. Mas diretamente falando sobre a opinião, só claro que eu vi. É até só um adendo que tu falou, eu lembrei de duas coisas, né? Uma que eu ia falar referente ao que tu falasse anteriormente, né, sobre Schenck ser duro, é que muitas vezes se choca com o fato de Schenck ser duro, muitas pessoas que não leram Lutero, né? Lutero era muito mais duro do que Schenck, até em termos de xingamento. Pelo que eu li dele até agora, eu acho que ele ainda ganha de Schenck, né? E o segundo ponto é sobre a opinião, né? Eu lembro que Schenck faz menção à questão da opinião, mas tu falaste muito bem. Ele nunca aprofunda como o Clarke faz. Ele nunca entra na questão. Você vê que a noção de opinião de Clarke, a diferença de conhecimento e opinião, está calcada em Platão. Inclusive, ele faz referência direta a Platão. Várias vezes. Schenck não faz isso. Mas ele diz, eu lembro que no Cativo Razão ele faz diferença de conhecimento e opinião, mas ele não debruça muito tempo. Ele diz que usa opinião no dia a dia, etc. Mas quando ele está discutindo apologeta, como você falou, o que importa é o conhecimento, e o foco dele é esse. Mas ele diz que usa a opinião do dia a dia para discutir outras coisas como as pessoas fazem, como as outras pessoas. Mas o foco dos escritos dele naquela questão é sobre conhecimento. Então, por isso que ele não se detém tanto tempo falando sobre essa questão, né? Então, vamos para as próximas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem o de Efraim aqui, mas a Efraim acho que vai ter que explicar melhor. Ele botou assim, né? Vamos ver se tu vai conseguir captar o que a Efraim está dizendo. Ele está dizendo assim, poderíamos dizer que o ocasionalismo metafísico é imediato e o ocasionalismo epistemológico finalístico? Tu entendeu então, o ponto deles? Eu acho que eu entendi. Ele quis dizer com imediato, eu acho que ele está dizendo que uma coisa vem antes da outra, acho, né? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se ele pode falar ali para nós. Ele fala que. Onde é que está ali? Deixa eu ver a pergunta de novo. Poderíamos dizer que o ocasionalismo metafísico é mediato e o ocasionalismo. Tá. Epistemológico é finalístico. No caso, o meio pelo qual Deus concede o conhecimento. Digamos assim, o ocasionalismo metafísico. Sim, de certa maneira, sim. Para o ocasionalismo epistemológico, é necessário o metafísico. A metafísica, por quê? A metafísica, ela antecede a epistemologia. Eu estou escrevendo sobre isso. Então, para que nós, homens, ou criaturas, ou qualquer criatura racional, possa conhecer alguma coisa, é necessária a metafísica mediar isso. Entende? Porque Deus deve causar o conhecimento. O conhecimento é algo que Deus, ele produz nas criaturas. Então, digamos que ontologicamente nós não podemos separar o ser de Deus do conhecimento que ele tem. Então, de certa maneira, quando Deus comunica o conhecimento, ele está comunicando algo de si para a criatura, a verdade para ela, algo de si. Isso é mais profundo ainda, e aí tem gente que vai chamar até de panteísta, né? Mas isso faz parte da ontologia divina. Então, Deus é a verdade. Para que a criatura tenha a verdade, ela tem que conhecer aquilo que Deus conhece em sua mente. E para que ela conheça aquilo que Deus conhece em sua mente, Deus deve compartilhar esse conhecimento para ela. Entende? Só que criatura, ela não é Deus.
ela tem um espírito que veio de Deus. Aí vem o Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que ilumina o mais íntimo do seu ser. Então é necessário que o Espírito de Deus comunique ao espírito humano, né? Faça esse conhecimento. Então, metafísica precede epistemologia nesse sentido, né? É um pouco complexo, eu não vou fazer propaganda do meu livro, mas vai estar escrito lá sobre isso, porque eu vou falar sobre isso, isso é importantíssimo. E a questão também de ontologia. A ontologia, ela precede a metafísica e precede a epistemologia. Claro que não a nossa ontologia humana, mas a ontologia divina, né? Mas só que para nós, ou seja, nós só conhecemos quem Deus é porque Deus se revelou, epistemologia. Mas Deus se revelou porque ele causou isso, metafísica. Então fica esses três aí pilares: ontologia, quem Deus é, que é o que Deus está falando na palavra de Deus, quem ele é, e o que ele não é também, é falado lá, a ontologia dele. Epistemologia, que é a escritura, a revelação, e a metafísica, que é Deus fazendo essa ponte, falando de si mesmo, né, através da escritura, e causando isso pela metafísica, inspirando os autores bíblicos. Aí você tem as três coisas, né? A ontologia divina, a metafísica e a epistemologia. Na nossa ordem, a gente tem o conhecimento primeiro. Só que daí, quando a gente vê que conhece, a gente descobre que foi Deus que causou. E é isso que o Efraim falou. Então, por exemplo, o conhecimento para mim vem primeiro. Por quê? Porque eu li a palavra de Deus. Agora eu sei que Deus causa, vamos supor. Ah, mas Deus causou esse conhecimento também. Então a metafísica veio antes. Mas o ser de Deus, aí eu conheço o ser de Deus. Por quê? Eu estou estudando epistemologia bíblica, Deus causou esse conhecimento em mim e agora eu sei quem Deus é. Olha aí, no meu nível, eu vou de epistemologia para metafísica e de metafísica para ontologia. Mas no nível de Deus, tudo parte dele. Então, ontologia parte de metafísica e epistemologia, de maneira una, né? E aí você tem a trindade, eu acho interessante isso, que daí você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Calvino vai dizer, sempre que tem o Pai, nós estamos com ele, o seu poder e a sua sabedoria, ou seja, Cristo, que é a sabedoria de Deus, e o poder que é o Espírito Santo. Então você tem essas três coisas, você tem a trindade, então ontologia, o ser de Deus, tem o poder de Deus, metafísica, né, que é relacionado ao Espírito Santo causando, e você tem a sabedoria de Deus, que é Cristo, a palavra. Então, isso aí. Eu fui demais, fui além, mas é mais ou menos isso que o Efraim falou. O pessoal tá botando aqui que tu tá fazendo mexendo do teu livro, mas no final você vai fazer um mexendo de verdade. Um dos objetivos da live, um dos objetivos meu com a live foi justamente fazer mexendo do livro dele mesmo. Vocês já estavam lendo. Tá bom. Eu estava até comentando com o meu irmão, né, que vai ser algo inovador, né, porque ninguém no Brasil fez uma teologia sistemática pressuposicionalista, né, então você aqui vai ser o pioneiro. Eu acho que a de Frame pode ser considerada, mas não foi do Brasil, então no Brasil você vai ser pioneiro. Eu estava esperando algum guri fazer, mas daí não aguentei. Não, eu vou fazer. Não. Assumiu, pegou o bastão e disse, agora eu vou. Agora já era. Sim, eu queria fazer uma pergunta minha, né, antes de fazer aqui a de Douglas. Não sei se tu chegaste a ler um artigo do Giordano sobre... o ocasionalismo, era o ocasionalismo de Schenck comentando sobre uma suposta interpretação de Schenck, dizendo que Schenck dizia que Agostinho era ocasionalista. Não sei se tu chegaste a ler esse artigo. Ah, sim. Eu li, né? Também chegou em mim. A gente conversou sobre isso hoje, inclusive. Quer que eu comente agora? E depois eu comento a minha sobre o artigo. O artigo tem um erro tão besta ali no artigo, mas fale aí o que você achou e depois eu digo minha opinião. Assim, tanto o Jung... Acho que o Jung não fala muito diretamente. Jung pega o livro De Magistro. E no livro De Magistro, Agostinho está, sim, defendendo uma maneira de ocasionalismo. Eles podem negar ou não, porque Agostinho diz que nada se aprendeu com suas palavras e o mestre interior é que causou esse conhecimento. Então, no livro De Magistro, sim, Agostinho está sendo um ocasionalista. Todavia, em vários escritos de Agostinho, outros, né, Agostinho vai ser um pouco empirista. Isso não tem como. E se a gente falar que Agostinho era ocasionalista, a gente está sendo né, está usando um anacronismo, porque Agostinho, o ocasionalismo de maneira fundamentada, vai parecer com Al-Ghazali, né? Então, tu tem isso mais
para cá, assim. Agostinho, ele vai beirar o ocasionalismo. E o Jung está usando a obra de Magistro, não todos os escritos de Agostinho, para dizer que ele defendia uma forma de ocasionalismo. Então, isso eu entendo. E realmente, Agostinho ainda não tinha se livrado do empirismo em várias das suas obras. É importante lembrar que a obra Livre-Arbítrio, que é uma das obras onde ele fala sobre o empirismo, que é muito usada para tentar defender que Agostinho era empirista, é uma das primeiras obras de Agostinho. Né? Então, é uma das primeiras. Mas, enfim, não vamos entrar nisso. O ponto do Jung ali é sobre a obra de Magistro. Eu vejo isso claramente. E ali, naquele texto, daquele contexto ali, sim, naquele contexto, não tem como negar. Agostinho está sendo epistemologicamente ocasionalista. Ele está... Se você seguir o diálogo dele e você ler até o final, você vai ver que no final o mestre exterior que ensina tudo. Essa é a conclusão que ele quer chegar. Que os sentidos e o que a pessoa falou não dão conhecimento, mas o mestre interior que faz. Então esse é o ponto de Agostinho ali. Outra questão... Não, acho que era isso, né? Era isso. Pode falar até o comentário. Eu até comentei com o pessoal, né? O artigo tem uma exposição muito boa sobre a visão de Agostinho, né? Sobre a questão da teoria de Agostinho, né? Epistemológica, a questão da visão do sentido. Só que ele faz a interpretação de Schenck, ele menciona Schenck só para como uma desculpa para o artigo, né? Porque ele quase não fala de Schenck. Ele gasta o tempo do artigo todinho só falando de Agostinho, aí no final ele faz a interpretação tosca de Schenck, né? Como você bem colocou. Porque Schenck em nenhum momento disse que Agostinho é quase-analista. Ele não diz isso, ele disse que não é. Lá inclusive no Cativo Razão, até o irmão Dilson trouxe recentemente essa citação. Né? O ponto dele ali, ele estava usando um argumento de Agostinho para reforçar o ocasionalismo, como você bem falou. Né? A ideia ali que não deu magistro, você não aprende a linguagem pelos sentidos. É esse o ponto dele. Então, ele cita Agostinho para corroborar com isso no Questões Úteis. E o cara só menciona esse texto. Então, ele interpreta Schenck errado, faz um negócio, aí bota Schenck no título do artigo só como uma desculpa. Né? E o artigo todinho não trata praticamente nada de Schenck. Então, ali, aquele artigo ali. Não, agora dá para citar. A de Agostinho foi muito bem fundamentada, isso eu não nego. Eu acho que o artigo foi muito bom na parte. Agora, a parte que foi Schenck foi muito tosco. Eu acho que até por causa dos preconceitos dele em relação a Schenck, ele achou que não valia tempo gastar fazer uma comparação, né? Mais aprofundada do texto de Schenck. Aí terminou fazendo aquela lambança no final. Talvez alguns jungianos e clarkianos defendam que Agostinho era ocasionalista no sentido um globo de todas as suas obras. E aí ele pegou isso, né? Ou então em um contexto falaram que Agostinho é ocasionalista. Então ele pega isso e acha que Jung está defendendo isso. Não, mas foi justamente isso que tu falou. Ele está usando o livro. Você pode falar que ele é um proto-ocasionalista em algum sentido, né? Mas não diretamente. Foi mais ou menos o que você disse com Calvino. A gente tem que tomar cuidado com o anacronismo, né? Por mais que o autor tenha tido insights importantes, etc., mas você não pode equiparar a sua visão ao do autor, né? Você não pode fazer essa confusão. Quando ele propriamente não disse isso, né? Eu acho que é válido essa ressalva que você fez, né? Então, mas vamos para mais perguntas aí, né? Douglas está perguntando sobre a questão do pressuposicionalismo de novo, né? Sobre a diferença, né, do pressuposicionalismo de Clarke, Schenck e Van Til. Ele diz assim: quais são os princípios primeiro de cada um? E a afirmação, a Bíblia é a palavra de Deus, não seria circular? Então é basicamente duas perguntas, né? Tá. Três, né? Três perguntas, né? Qual a diferença do pressuposição de Clarke e Van Til? Você já comentou mais ou menos, se você comentar, fica à vontade, se quiser ou não. O segundo é sobre se eles partem do mesmo princípio. E o terceiro é que se o pressuposicionalismo não seria circular. Tá. Primeira questão. Gordon Clark e Jung é muito similar à apologética pressuposicional dos dois. Por isso que o Jung, ele evita criticar os clarkianos. Você pode ver isso. Inclusive, essa questão do argumento circular deu uma treta na internet. E o Jung, ele ia criticar, eu acho que o autor era clarkiano, ou citaram um texto de Clarke, alguém, e ele disse: eu não vou criticar essa escola de apologética, deixe eles para lá. Então, você vê que o Jung respeita a escola clarkiana apologética, isso você não pode tirar. Então, eu vejo muita similaridade entre a apologética de Clarke e Jung.
A questão é que Gordon Clark é confessional e Jung é um deducionista bíblico rígido. Então, você tem esse quebra-pau aí. Eu vejo essa questão principal. Outra coisa é a questão do que o Jung fala em algumas das suas obras. Ele acrescenta não só que não vou usar escrituralismo, o pressuposicionalismo seja a melhor cosmovisão. O Jung diz que é a única. O Jung, ele não diz que é a melhor, é a única. E se tu não ficar com ela, tu é um irracional idiota. Então, você vê, e ele parte, né, digamos assim, de argumentos que raptam tudo para a cosmovisão cristã. Então, ele fecha mais isso. Eu vejo ele complementando bastante Clark algumas coisas. Agora, sobre o argumento circular, sobre Van Til, vamos falar sobre Van Til antes. O que acontece? Com certeza, eu criticaria Van Til por causa que ele defendeu o conhecimento analógico, que na verdade é o conhecimento equívoco, mas enfim. Eu criticaria ele por vários erros. Mas eu admiro algumas coisas em Van Til. Né? Por exemplo, o fato dele tentar, pelo menos, fazer uma apologética pressuposicional e tentar estabelecer isso. A gente tem que dar um mérito a quem tem. Eu tenho um certo respeito nesse sentido, mas ele falha muito. A apologética dele não é pressuposicionalista da maneira que Clark e Jung defendem, principalmente Jung, porque ela não é deducionista bíblica, ela coloca algumas coisas que na cosmovisão escrituralista e pressuposicional do Jung são opiniões, e para Jung não vale nada, né? Então ela coloca, por exemplo, os sentidos, tentam restaurar os sentidos. Outra coisa é a mania que eles têm de nunca aceitar que foram refutados. Fazer o quê? Eu sou escrituralista. A mania de nunca aceitar que foram refutados. Você tem lá um artigo, por exemplo, do John Frame criticando o Gordon Clark sobre a questão do ex-lex. E aí ele faz várias objeções que, por causa do termo ex-lex, ele está atacando o espantalho. Aí o Jung corta tudo. O Jung não teve o interesse de defender o Clark ali. Eu achei sacanagem, ele podia ter feito isso. Mas ele vai lá e ele diz, Deus nem precisa de ex-lex. Então ele já pega e já corta, ele vai direto refutar o John Frame. Então, ele não quer tentar salvar o Clark. Essa é a diferença da apologética de Clark, do Jung e Vantiliano. Então, você vê, o Gordon Clark, eu vejo ele como um cara realmente, assim, um minucioso, cara. Um minucioso em tudo, né? E o Jung, ele tá preocupado com a verdade. Ele é aquele cachorro pirado, louco, para pegar um osso. Então, ele vai, né? E essa é a verdade. Tu pisou um pouquinho fora, ele já vai te quebrar. Essa é a apologética dele, é assim, ela tem esse estilo dele. A apologética clarkiana é muito precisa, por isso que o Jung respeita bastante. E a apologética de Van Til tem esse problema da falidade de sentidos. Sobre a segunda pergunta, que é a questão do argumento circular, eu não vejo, porque você tem que definir, porque todo o primeiro princípio tem que ser improvável de uma cosmovisão. Então, como o primeiro princípio da cosmovisão cristã é a Bíblia, ele é improvável. Então, não seria um argumento circular. Isso seria um argumento dedutivo, porque você está deduzindo do seu primeiro princípio, que é a Bíblia, toda a sua cosmovisão. Então, por necessidade, aquele primeiro princípio tem que ser improvável. Então, não é circular. Agora, o Van Til e alguns outros dizem, não, todo tipo de epistemologia é circular, tentando reduzir ao absurdo esse argumento de que a apologética bíblica pressuposicional é circular. Então, Van Til tenta defender sim. E ele diz que todo tipo de epistemologia é circular nesse sentido. Então, todo mundo faz isso, então eu também posso. Nesse sentido. Eu salvaria Van Til aqui.
Por quê? Porque um primeiro princípio tem que ser improvável. Entendeu? Então eu salvaria ele aqui. Mas o Xing não gostou. E nem alguns Clark andam meteram pau. Entende? Mas eu entendi o que o Vantil quis dizer. Agora, se eles não têm benevolência com o cara, daí não é comigo. Nem vou entrar nesse quesito. A questão é que não é circular, porque todo primeiro princípio de uma cosmosão, ele tem que ser improvável. Então ele tem que ser o primeiro princípio, então ele não precisa de prova. Senão ele não seria o primeiro princípio, aí você retrocederia até o infinito e não teria o primeiro princípio da cosmosão, e o ceticismo é absurdo e você ficaria louco. É que nem a questão, esses dias, esses dardos inflamados do maligno ou da carne, essas curiosidades humanas estúpidas. Por que Deus é uma trindade? Por que Deus não é 4 pessoas? Por que é um em essência e 3? Esse tipo de pergunta é estúpida. Por quê? Porque Deus é o que é. Eu sou o que sou. Deus é um em essência e 3 pessoas. Eu não posso retroceder antes e dar um motivo por qual Deus tem que ser uma trindade. Eu não posso dar um motivo pelo qual Deus tem que ser um em essência e 3 em pessoas, sendo que ele é o motivo de tudo. Entende? A mesma coisa, primeiro princípio. Então, isso seria um retrocesso até o infinito. Nessa questão, aí levanta várias outras coisas, como, por exemplo, a questão do primeiro motor, a questão empírica, né, do argumento empírico, da primeira causa. Eu diria que talvez, eu não vou me entrar nesse ponto, mas alguém poderia, de uma forma racionalista, fazer um argumento similar ao primeiro motor. Acho que já existe algum tipo de argumento ontológico que faria com que a pessoa tivesse que parar ali, ou seja, na existência de Deus, por causa da causa, não poder retroceder até o infinito. Entende? Porque isso é uma necessidade da epistemologia, senão você vai para a insanidade. Eu acho que eu já estou falando demais, ultrapassei a pergunta. Mas o que eu quero dizer é que tem que ter um primeiro princípio epistêmico para ter conhecimento, senão não tem. Entende? Isso tem insanidade, isso tem loucura. Isso é questão do primeiro princípio, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, não é um argumento circular. Mas pode continuar. Eu até lembrei que eu tive um tempo conversando com o Cristiano, né, quando saiu o artigo sobre Schenck, falando, né, que a apologética pressuposicionária era linear e não circular. Eu até brinquei com o Cristiano. Para mim, esse é Schenck brigando de novo por palavra. É quando a mesma coisa quando ele disse que não é escrituralista. Porque é a mesma definição, só que ele diz que não gosta do termo. Porque linear é circular, quando os vantilianos, até o próprio Clarke usa esse termo, é no sentido de quê? Que você tem, justamente você falou, tem um primeiro princípio, e que você, toda vez que você vai justificar uma proposição que é derivada dele, você volta para ele. A Schenck diz, não, é linear, porque você parte do primeiro princípio e vai em linha reta. É a mesma coisa. Você mudou a palavra. Eu não vou falar nada porque eu tenho um bom relacionamento com o chinês, então eu vou ficar quieto. Mas tipo, o Cristiano também, né, viu isso, né? Não vou falar nada. Eu não vi, inclusive ele diz, se você pega no Apologética Evidencial, que o Cristiano traduziu recentemente, ele dizia que a apologética pressuposicionária era circular também, depois ele mudou de conversa. Mas enfim, vamos deixar isso, vamos para mais perguntas, né? Eu vou até juntar aqui duas, né? Uma pergunta do Efraim e uma do Ricardo. Tá. A do Efraim é sobre a questão do papel da lógica, né? Do dedutivismo de Schenck. Ou seja, qual é o papel da lógica? Se é o mesmo que o de Clarke. E a segunda pergunta de Ricardo é sobre o preconceito dos teólogos brasileiros em relação a Schenck, né? Porque eles falam tanta besteira e pouco se debruçam sobre sua obra, né? Porque pouco se aprofundam nessa obra, né? Então, uma referente sobre o papel da lógica na visão filosófica do Schenck, e a segunda sobre o trato dos teólogos brasileiros, né? Com relação a Schenck, né? De pouco conhecimento e muita crítica. Sim. Tá. Sobre o papel da lógica, sim, é similar de Gordon Clark, eu vejo. O Jung disse que ele aprendeu isso quando ele era nenezinho, né? Então ele disse que não, Clark não. Ele é superdotado. Então, ele é um menino prodígio. Eu não acredito nessa história, mas vamos lá. Ele é um menino prodígio, eu creio. Eu sou benigno com o cara. Eu creio que, né? Ele disse que não aprendeu, ele só refinou a linguagem filosófica dele com o Clark. Ok? Vou ser benigno, não vou falar nada. Mas, sim, o método é similar, porque é denuncianista bíblico. Salvo aquilo que eu já falei no vídeo, acho que 2 vezes,
que Clarke é confessional e Vincent Chung não. Então, o Chung vai, de certa maneira, ter uma liberdade de aplicar a lógica, digamos assim, fora dos limites da confessionalidade. Isso que eu vejo. Então, eu estou sendo sincero, esse é o meu ponto de vista. Porque, fora do limite da confessionalidade, o Chung, ele consegue aplicar o deducionismo bíblico de maneira mais... e consegue confrontar quem ele quiser. Eu vejo ele ter uma liberdade tão grande, né? Meu Deus do céu, quando eu crescer, quero ser que nem ele. E o Clarke, ele tem sua limite na confessionalidade dele. Então, mas ambos são deducionistas bíblicos no sentido em que eles, como eu vou dizer, sim, eles são teólogos assim fiéis à escritura no sentido em que eles tiram a sua cosmovisão das deduções lógicas, né? Ambos. Se você vê as exegeses de Gordon Clarke faz várias exegeses, por exemplo, aquele texto que eles deturparam de Gordon Clarke sobre Isaías 45, que até o Luan traduziu, é uma exegese fantástica. Clarke não está querendo defender a criação do mal no sentido, ele está querendo dizer que exegeticamente é possível fazer que Isaías 45 defenda uma criação do mal moral, não só mal calamitoso. Essa é a questão do Clarke ali. Então, e ele era um hebraísta, o Gordon Clarke. Você vê ali, ele cita o princípio da primeira menção. Eu gosto muito de hermenêutico. Então, eu vejo que o cara é bom em exegese aí. Ele começa com o princípio da primeira menção, ele cita a árvore do Éden e a palavra Ra, no hebraico. Esse é um princípio de chave hermenêutica. Então, ele cita outros textos bíblicos para corroborar que eles também interpretam mal, Ra ali, que é Isaías 45:7, como mal moral. Então, o que Clarke está falando? Não é isso que Scofield fala, não é isso que esse cara diz. Eles estão dizendo que esse texto necessariamente tem que ser mal calamitoso. E tento defender, né, pela palavra, não, mas pela palavra hebraica, ele começa a falar, não é necessariamente assim. Então, eu vejo que ele é um exegeta muito bom. E questão de lógica também. Ele está aplicando princípios hermenêuticos importantes ali. Então, ele é um hermeneuta e um exegeta bom. O Chung nem se fala. Né? Então, eu gosto muito das deduções bíblicas dele. Né? E eu vejo ele dando menos saltos lógicos do que muitos calvinistas. Né? Agora, Clarke, eu vi poucas análises exegéticas dele. O pressuposicionalista, ele é tão bom quanto a sua teologia. Então, com melhor ele for em hermenêutica e exegese, melhor vai ser a apologética dele, entende? Porque a cosmovisão cristã não pode se contradizer. Então, se o pressuposicionalista é um bom hermeneuta e um bom exegeta, ele vai conseguir defender melhor sua cosmovisão. Então, eu vejo que Clarke e Chung tem isso. E para ser um bom exegeta, você precisa estudar a lógica. Entende? Você precisa. Bom, a segunda pergunta, eu até me esqueci aqui, me perdi. É a do Ricardo, né? A segunda pergunta do Ricardo é em relação à recepção de Schenck pelos teólogos brasileiros, né? Que a maioria tem preconceito e poucos se aprofundam na obra dele. Eu vou citar até dois exemplos, né? Dois exemplos famosos. Iago Martins, né? Que disse que Clarke mais craque é igual a Schenck. E o caso lá do Leandro Lima, aquele famoso vídeo dele sobre o problema de mal, que ele critica Clarke e Schenck fazendo uma lambança assim que eu nunca... sem tamanho, né? Então, você pode pegar esses dois exemplos concretos para comentar, né? E esse assunto a gente falou no começo do vídeo, mas já que ele senta o pau, também vou sentar. Falta de interpretação de texto. Se esses caras fazem isso com Clarke e Chung, o que eles não fazem com a Bíblia? Né? Eu fico impressionado com isso. Então, quando o cara não consegue interpretar uma institutas, quando o cara não consegue interpretar um autor que nem Vincent Chung, que é muito claro, o Chung é mais claro que Clarke. É mais claro, o cara é claríssimo. É isso aqui, deu. Não tem como tu interpretar o cara errado, cara. Não tem como, só se tu for um idiota. E o Clarke é um cara minucioso. Então você tem essas duas coisas.
Aí, quando o cara interpreta errado esses dois, o cara é um exegeta fraco, cara. Ele é fraco em lógica e interpretação de texto. Ele não deveria ir para a EBD. Ele deveria ir para a escola, aprender o português e interpretar texto. Porque é uma questão simples de interpretação. Então, os teólogos brasileiros me perdoem, mas eles não conseguem fazer uma objeção decente. As melhores objeções que esses caras fazem são copiadas de outros lá dos Estados Unidos que já foram refutados, não sei de onde. Esses dias, em um grupo, eu tava lá falando, eu gosto muito do Vicenchão e tal, e a menina veio, não, mas ele foi refutado pelo Aquascom. Foi? Aí ela foi mandando vários links, né? Aí eu fui mandando a refutação do que o cara falou. Não. Aí ela, mas não sei o que. Cara, é isso que eles fazem, entendeu? Então, a maioria dos teólogos brasileiros pegam uma teologia. Eu gosto do Hernandes Dias, vou usar ele como exemplo. Deus que me perdoe, é um baita de um pastor. Acredito que os trabalhos dele são maravilhosos. Mas o que ele faz na exposição dele dos livros bíblicos? O que ele faz? Ele cita Hendrickson, ele cita um monte de gente. É normal, isso é normal. Eu estou fazendo meu livro e estou citando gente. A questão é que ele enche de citação e você não sabe mais o que é ele esclarecendo a coisa e o que é a opinião do teólogo. Então, a mesma coisa dos teólogos brasileiros. Você não tem originalidade na obra deles. Você não tem originalidade. E como o Chang, ele é original, não no sentido em que ele é herético, mas no sentido em que ele é original mesmo, aí vem isso que acontece. Isso é uma questão de estilo, né? E se você corta isso, você está cortando a personalidade da pessoa, você está encaixotando toda a teologia, né? Você está impedindo a teologia de progredir. Você está castrando a pessoa. Né? Quando você quer impedir essa parte da pessoa de se expressar. Né? Acredito que quem gosta de fazer muito isso é o diabo. Então, porque você tem a sua personalidade que Deus deu para você, e você tem sua maneira de se expressar, sua maneira de defender a fé. E Deus trabalha com isso, inclusive com os pontos que nós vemos que são negativos, hein? Entre aspas. Você pega Joabe lá. Joabe era um cara que matava todo mundo que se levantava contra Davi, mas Deus usou isso para estabelecer o reino de Davi. Depois, no final, Joabe toma ruim. Mas Deus usa até os nossos pontos negativos, né? E Joabe acerta várias vezes, porque Davi, ele era muito mole. Deus sabia que ele era assim. E Deus colocou Joabe ali para isso. Então, você tem isso na Bíblia, e você tem isso na vida, e você tem isso na teologia. E, infelizmente, os teólogos brasileiros não são originais. Eles gostam de Ctrl-C e Ctrl-V, perdão, né? Agora, eu vejo originalidade nos sermões do Hernandes Dias. Eu citei ele, vou salvar ele aqui porque eu gosto dele. Nos sermões dele é super original. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu vejo ele fazendo uma exposição. Meu Deus, cara, como eu queria estar na igreja dele. Entendeu? Agora, quando você vê um livro, você vê que... Mas isso é uma questão da teologia brasileira. Acredito que seja o medo de errar, né? Que os teólogos brasileiros fazem isso. Então, por isso eles colocam isso aí. Não, Chiong diz que Deus é o autor do pecado. Ou o Clark. Então, eles fazem isso. Então, essa é a minha resposta. Pode seguir para a próxima, se tiver. Então, vamos caminhar para o fim, né? Caminhando para o fim mesmo. Eu queria que você fizesse recomendações aí, né, para gente de leitura aí. Quem está iniciando nessa caminhada aí, né? O cara que sabe zero de Cheng. Por onde ele deve começar? Quais são as primeiras obras? Como é que eu faço para me aproximar do pensamento do chinês, né? Qual caminho eu devo trilhar, né? Então, fique à vontade para fazer recomendações. Tem a recomendação que o Cristiano faz, mas eu gosto de começar pelo Questões Últimas. Eu sempre indico primeiro. Por que o Questões Últimas? Eu acho que ele é o ponto fundamental. Depois, porque ele vai abordar ali, ele já vai começar a ir direto ao ponto, né? Agora, você começar com Questões Últimas sem conhecimento de filosofia, aí você teria que começar pela teologia sistemática e pelas confrontações pressuposicionais. Então,
se você já tem algum conhecimento sobre filosofia ali, eu indico começar com questões últimas. Do contrário, começa com a teologia sistemática, confrontações pressuposicionais, cativa a razão. O Cristiano uma vez colocou o cativa a razão antes do confrontações pressuposicionais. Isso é um debate entre Schengeliano aí que você também pode ver a ordem que ele publicou os livros no site dele. Você pode começar pela ordem cronológica. Acredito que seja bom. Agora, eu sempre aconselho começar com questões últimas. Aí você vai dizer, tá, mas e se eu não entender os termos? Internet, Google, dicionário, e você tem pessoas que conhecem já as obras dele. Por que questões últimas, Yuri? Porque ali ele vai trazer toda a ideia de cosmovisão dele. De maneira clara. Do questões últimas, você só, entende? Eu comecei por ali. Então eu indico assim, mas se você prefere ir mais devagar, eu não entendo muito, vai na teologia sistemática. Por exemplo, a Nietzsche, que é uma menina que estava no grupo, ela começou pela teologia sistemática. Por quê? Porque ela queria entender teologia em si, não filosofia. Então, ela foi por essa necessidade. Quando ela leu a teologia sistemática, então abriu para ela a parte filosófica do negócio. E aí ela começou a ler as outras coisas. Então, acho que vai muito da pessoa e a bagagem que ela tem também já de conhecimento, né? Então, eu sou novo, tá bom, começa com teologia sistemática. Agora, não, eu quero ir direto, vai no questões últimas. É isso primeiro, né? Agora, alguns indicam, por exemplo, começar com cativa a razão, outros indicam começar com confrontações pressuposicionais, enfim. Mas é isso. Perfeito, meu irmão. Antes de você fazer um jabá do seu livro, eu queria só fazer um esclarecimento aqui. Deixa eu ver o nome do rapaz, nem aquele que estava chorando nisso, o tal de Joel Pereira. Acho que foi um escolástico aí reformado que estava chorando, me engano, no início, e que estava querendo ditar o que o Instituto deve falar ou não, né? Aqui no Instituto, eu acho que eu até comentei com algumas pessoas em off, mas é bom esclarecer isso aqui em vídeo, tem pessoas das mais variadas correntes filosóficas, né? Eu sou claramente escrituralista, como deve ter ficado claro aqui no coisa. Meu irmão tem uma visão mais do Everdiana, tem outros meninos do Instituto, outros gostam, tem muito simpatia com o tomismo. Eu mesmo, no momento, estou estudando São Tomás, né? Penso até em fazer meu trabalho, mestrado, trabalhando na questão da ética das virtudes, né? Mas isso não implica aqui que eu vou ficar só, vai ser só escrituralismo. Aqui eu já trouxe o Jades, que é um amigo que eu tenho muito apreço também, a gente já conversou, e a gente aborda as mais variadas visões, né? Mas isso não implica que a gente não tenha nossas opiniões, ou que eu não possa emitir minhas opiniões. E que também outras pessoas não queiram chegar aqui choramingando, né? Porque tá parecendo coisa de esquerdista, né? Quando começou a live, só porque hoje a gente foi falar de Schengen, primeira vez acho que a gente vai fazer uma live sobre Schengen no canal, já vê gente choramingando. Mas é porque não fala do Francis Turrentin? Quem sabe no futuro, né? Tá parecendo esquerdista, né? Tá tendo uma live aqui, só tem um, mas por que não tem mulher? E se tem mulher, por que não tá negro? Já vão perguntar da participação trans aqui. Bravo. Vai chegar alguma feminista no Instituto e vai dizer, até agora só teve lives e palestras de homens. Então agora a gente tem que fazer representatividade feminina. Não tem uma marcada com a Laís aí ou ela correu? Isso quer dizer, vai ser a primeira aí, vai ser sobre o Justona aí. Então ela vai ser a primeira da representatividade feminina aí, né? Falta só a gente encontrar um teólogo trans agora para agradar todos os públicos. Então, não entre nessas guerras bobas, né? A ideia aqui do Instituto é a gente abordar as mais variadas escolas, né? Não só que a gente concorda, até porque a gente tem que conhecer outras escolas até para criticar, né? Esse sempre foi nosso lema, né? Por exemplo, se eu quero criticar a visão tomista, eu tenho que ler São Tomás, como o próprio Yuri está fazendo para a sua teologia sistemática. Então não tem como você fugir disso. Então, essa bobagem, porque você só não fala disso, porque não fala daquilo, porque o tempo é limitado, não tem como falar de tudo ao mesmo tempo, né? E se você chegar aqui de forma educada, você também vai levar patada. Aqui não tem boquinha, não, né? A gente usa o método Schengiano também aqui, né? Então, meu irmão, eu quero mais uma vez agradecer a você, né, pela essa belíssima exposição, por todas as explicações. E eu quero que você faça um jabá do seu livro, do seu canal, como é que faz para encontrar Yuri, né? Quem quiser saber mais, então fique à vontade aí para falar, né? Bem, não, obrigado. Então, irmãos, o livro que eu estou escrevendo, na verdade, já tem bastante coisa escrita, estou organizando ele, já tem mais de 500 páginas, e organizado já tem umas 150. Vai trabalhar uma teologia sistemática pressuposicional, vai ter um trabalho diferente no livro, que dar também
junto com a parte, digamos assim, sistemática e filosófica, dá também chaves hermenêuticas para que aquele que esteja estudando a teologia sistemática tenha junto com ela as chaves hermenêuticas para ele mesmo fazer sua aplicação bíblica e exegese. Eu não vejo isso nas outras teologias sistemáticas. Geralmente tem que comprar um livro separado sobre chaves hermenêuticas. Eu não vou colocar todos, porque senão vai ficar gigante, mas vou colocar as principais. Eu também, nesse trabalho, eu fiz uma reconstrução da filosofia grega desde Heráclito ali, até agora, demonstrando que, eu demonstro no livro que tanto Sócrates como Aristóteles e Platão, óbvio, Sócrates e Platão, a gente está falando de praticamente a mesma pessoa, eles defendiam o debate de maneira, não tem como fugir de pressuposições, de cosmovisão. E eu demonstro a necessidade de um primeiro princípio já desde os debates escolásticos. Eu usei bastante o que eu li de Platão, eu li umas 20 e poucas obras de Platão, para demonstrar que sempre depois que Sócrates refutava o oponente, ele apresentava o seu primeiro princípio e a partir dali ele criava uma cosmovisão. Eu vou dar um exemplo que ele fazia. Nos debates ali sobre imortalidade da alma, ele apela, por exemplo, ao mito de Er. Eu cito isso no livro. O mito de Er é um cara que morreu, foi para o inferno, o mundo dos mortos, né? Não é o inferno para os gregos, e depois voltou e contou tudo o que acontecia lá. E o Sócrates remonta depois de destruir na República, livro 10, toda a cosmovisão que ele achava que era errada, ele remonta uma ideia do que ele achava que era correto, baseado no que um cara que ressuscitou dos mortos disse que aconteceu. Ou seja, Sócrates está mostrando ali que um primeiro princípio deveria responder essas questões últimas da vida. Então, no meu livro, eu abordo essas coisas. O livro vai ter bastante disso, né? Para quê? Para demonstrar que o debate de cosmovisão não é algo de agora, é de sempre. Né? Porque muita coisa é falada contra a cosmovisão e contra o pressuposicionalismo, mas não tem como fugir. Né? Todos são pressuposicionalistas, de alguma maneira. Então, o livro é bastante... Eu também torno impossível qualquer tipo de teologia cristã não pressuposicional, esse é o que eu tento fazer, ou seja, de maneira que eu aponto que toda forma de teologia não pressuposicional acabe uma blasfêmia, acabe adorando um ídolo. Esse é um ponto que eu faço em cada ponto do livro. Né? Já fiz o merchan do livro. Agora vamos falar sobre o canal, meu nome, Yuri Shen, e no Facebook também. Se quiser me seguir, pode me seguir lá. E eu vou dizer bastante. Agora eu vou falar sobre o que eu vejo. Tem pessoas que trabalharam muito, que desenvolveram a minha teologia e minha vida filosófica e não sabem, mas não são muito citados. O Marcial também me ajudou bastante, me ajuda bastante, mas o Johnny Cândido e os escritos dele traduzidos do Xiong, eu acho que ele deve ser citado como uma pessoa que representa, não vou dizer que ele representa o Xiong, mas ele trouxe bastante, porque ele traduziu muito essas obras, né? Outra pessoa é o Edu Marx, que é um baita homem de Deus, que eu tenho, né, na minha vida, que é um baita pastor. Outros homens, assim, o Cristiano, que não aparece nunca, ele tem bastante texto traduzido do Xiong também, ele não gosta de fazer vídeos, mas ele é um cara fenomenal, trabalha muito com lógica. Outro cara que eu respeito demais é o Daniel Cruz, que para mim é uma pessoa fantástica, me ajudou em várias ocasiões, inclusive em situações muito difíceis. Ele é realmente um homem de Deus e é muito lógico. Eu vou dizer, eu estou escrevendo esse livro e eu vou mandar para esses caras para eles lerem. Por quê? Porque eu reconheço que eles têm mais sabedoria que eu já falei isso várias vezes, sobre vários assuntos. Eu reconheço isso, cara. Entende? Embora eles não tenham... Talvez eu tenha o que eles não têm, que é dar cara a tapa e, eu sou muito impossível. Mas esses caras, eles são muito sábios. Né? O Marcial é uma pessoa sábia. Já desde o princípio, eu percebia já nos diálogos. Né? E eu quero dar uma recomendação aos amigos xiongyanos
que estão me vendo, irmão, seja menos. Você não é Vicente Chung. Ah, como assim? O Vicente Chung consegue defender o que ele fala, entende? E ele fala com o público geral, ele mesmo fala isso. E muitas vezes você perdeu sua humanidade porque você colocou a apologética na frente da vida cristã. E o Chung diz que antes de entrar na vida apologética, você tem que cuidar da sua vida devocional. O Chung fala isso. E ele fala que é melhor você focar no devocional do que em apologética. Cara, vencer debate é muito bom, a gente tem que vencer debate. Eu sou o cara que... eu tenho muito veneno da serpente também na minha carne. Mas você não pode perder a sua humanidade, não pode perder o caráter de Cristo. Isso é muito importante. Ah, tu tá falando isso porque agora eu vou abrir mão da verdade. Não, negativo. Eu quero que você não só fale de Cristo, mas que você tenha a vida de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu passei por um período de depressão terrível, desde novembro até agora. E o que me sustentava, aquilo que o Espírito Santo trazia à minha mente, e quem orava por mim eram arminianos e pessoas que eu sei que defendem uma teologia herética, mas que o Espírito Santo usou para orar por mim. Ah, Yuri, mas agora eu não sei o que... meu filho, Deus usa quem Ele quer. Se você não tem sensibilidade para entender isso, volta lá para a IBD, vai lá falar com o teu pastor, pede para ele botar a mão na tua cabeça, para o Espírito Santo abrir teus olhos. Você tem que ter sensibilidade. Você tem que ter... O meu pastor dizia no seminário, você tem que ter a mão firme para segurar, mas também tem que ter a flexibilidade, porque você erra, cara. E no dia que você errar, Jesus disse que com a mesma medida vai ser tu. No dia que tu errar, tu vai precisar de misericórdia. Vai precisar. Porque você acha que não erra, mas erra. Então, isso não significa que eu vou abraçar uma cosmovisão irracional, não significa que eu vou abandonar o que eu conheço, não significa que eu não vou continuar confrontando o erro, mas eu vou entender que o cara é humano que eu estou debatendo. Isso é essencial. Isso faz parte da cosmovisão cristã. Entender que a pessoa é humana, né? E você pega ali, eu acho que o Chung acerta muito, porque quem ele acerta são os teólogos grandes. Os grandes teólogos, é ali que ele bate. Entende? Jesus batia realmente nos fariseus. Agora, se você faz isso com as pessoas, entende? Que às vezes nem tem muito conhecimento bíblico, você não está querendo instruir a pessoa, você está querendo destruir ela. Você tem que ter discernimento. Ela é influenciada por... mas ela é responsável. É responsável, mas você também é. Eu acho que esse tipo de sensibilidade é uma coisa que eu não consigo ensinar. Acho que você vai ter que orar para aprender. Eu deixo essa minha recomendação no final do vídeo, tá? Fique na paz aí. Se quiser fazer mais uma pergunta, pode fazer, Marcelo. Eu queria só complementar, né? Eu sempre recomendo o pessoal que está começando Sheng justamente não cair no erro de querer ser Sheng, de emular a personalidade do Sheng, geralmente vira uma coisa caricata, né? A pessoa fica dando patada em todo mundo. Eu já vi vários casos assim, pessoas que eram assim, davam patada em todo mundo, depois deixaram ser Shengiano para as personalistas porque colheram os frutos disso. Aí depois botaram a culpa em Sheng. Mas Sheng mesmo disse no seu escrito que ele não fica dando patada em todo mundo toda hora. Ele sabe discernir. Você pode ver o exemplo de Jesus. Jesus estava dando patada em todo mundo toda hora. Não, ele sabia discernir uma pessoa que era inculta, que não sabia do assunto, de uma pessoa que era endurecida, que tinha um coração duro. Então, por exemplo, se uma pessoa vem lhe perguntar sobre questões de dom, por exemplo, em primeiro lugar, você tem que instruir ela, mesmo que ela seja sensacionista, para depois você dar uma patada dela. Uma coisa é você tratar com uma pessoa que é endurecida, outra coisa é uma pessoa que está querendo aprender. Então, acho que falta essa sensibilidade, né? Você tem que ser duro, sim, mas não toda hora. Você tem que ter sensibilidade. E eu acho que esse testemunho do irmão aí exprime muito bem isso, né? Porque às vezes o pessoal passa do ponto. Eles acham que toda hora tem que estar espiziando os outros. E não é pela uma questão de busca pela verdade, mas pela uma questão de ego, né? Então não tente ser o Sheng, mantenha sua personalidade, concorde com ele, saiba o que é verdade, mas não tente imitar ele. Eu vejo a mesma coisa com outros autores também, com o próprio Olavo de Carvalho, vários vocês podem até conferir isso. Os caras começam a imitar os cacuetes de Olavo, os palavrão, as palavras em latim, e eles querem ser aquela pessoa. Isso é idolatria.
Você não deve querer se tornar Shen, você deve querer se tornar parecido com Cristo. Então, Shen é o instrumento que intermedia até Cristo. Então, primeira coisa, né? Como disse bem Yuri aí, baixa a bola, tem a sensibilidade, sabe distinguir os públicos, né? Você não precisa xingar todo mundo toda hora e brigar com Deus e o mundo por causa de Shen, né? Shen é interessante, uma coisa que o Felipe Sabino falou, eu sempre achei interessante. Shen sempre disse para ele que não ficasse defendendo ele. Shen nunca quis ser defendido. É até uma coisa interessante, né? Você vê muita gente brigou com outras pessoas para defender Shen, mas no geral Shen disse não. Quem quiser ler minhas obras, entender e concordar comigo, beleza, mas ficar brigando por mim eu não faço questão, não. Ele sempre fez questão de não brigar contra ele, não brigar por ele. Vocês podem ver isso em vários artigos, né? Até de pessoas próximas, ele, como o próprio Felipe Sabino já relatou disso, né? Então cabe a gente ter essa prudência aí, né? Eu quero agradecer mais uma vez, irmão Yuri, né? Vamos terminar por aqui, que a live já está um pouco longa, mas Deus abençoe vocês aí, né? E vamos para cá a segunda parte aí, né? Para abordar outros temas aí, né? Então, Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Até mais, né?